Olá pessoal, vamos apresentar o trabalho do PIC. O nosso tema é PIC Studium, Práticas Inovadoras Aplicada à Matemática Financeira. Integrantes do grupo: Jaqueline de Freitas Freire, 5º período de Licenciatura em Matemática, e eu, Vânia Maria Silva Portugal, 6º período de Licenciatura em Física. A apresentação é dividida em introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Introdução. Esta pesquisa trata de práticas inovadoras e aplicabilidade dos conceitos em sala de aula, sobretudo o método Peer Studium aplicado às teorias da matemática financeira. Desenvolvimento. Iremos dividir em 3 partes: uma breve história do método Peer Studium, a utilização da matemática financeira no dia a dia, o Peer Studium com aplicação na matemática financeira. Breve história. O método educacional desenvolvido pelo professor Eric Mazur, da Universidade de Harvard, no início da década de 90. Este método foi muito utilizado em escolas por professores de todo o mundo e em diversas disciplinas. Ele coloca o aluno como centro de estudo, ao contrário das aulas comuns, onde o professor acaba passando a informação diretamente ao aluno, e o aluno só as recebe de uma maneira pronta. Aqui ele quer dizer que o professor dá o tema e o aluno busca as informações. O que o aluno tem que fazer? O aluno deve procurar informações fora da sala de aula, realizando pesquisa e leitura. Aí o aluno leva o tema, pesquisa em casa, anota os dados e traz para a escola. Em seguida, pode haver um momento para que os alunos discutam entre si, buscando novas maneiras de pensar sobre o mesmo assunto. Aqui eles vão juntar em grupo e vão dividir as informações que eles trouxeram de casa, para depois o professor aplicar sua maneira de avaliação da aula e verificar se é necessário uma nova aplicação para a turma. Aqui o professor vai avaliar o que os alunos entenderam e se há necessidade de complementação. E que o professor acaba contribuindo para aperfeiçoamento individual do aluno e seu crescimento pessoal. Aqui o professor estimula o aluno a aprender dentro da escola e fora dela, e nisso cresce um crescimento pessoal do próprio aluno na sua vida. Agora eu vou passar para a Jaqueline, que vai dar continuidade à apresentação. Olá pessoal, eu sou a aluna Jaqueline e vou dar continuidade aqui na nossa apresentação. Eu vou falar da utilização da matemática financeira no nosso dia a dia. A gente pode perceber que ao longo da história, o homem foi notando uma possível relação entre o tempo e o dinheiro. A partir daí, o homem começou a trabalhar para aumentar a renda, o dinheiro que ele tinha, e entender melhor o mercado, onde que o dinheiro tinha o poder dele. O dinheiro está presente no nosso dia a dia, e a matemática financeira é utilizada atualmente por quase todos os profissionais, principalmente das ciências exatas, em planilhas eletrônicas. Ela também é usada no cálculo das prestações de financiamento, quando a pessoa vai no banco quer financiar um imóvel, ou quando ela vai numa concessionária e quer financiar um carro. Lá é tratado a matemática financeira, para ver quanto que vai ficar um financiamento, quanto que ela vai pagar, se ela quiser ver quanto que vai sair esse valor lá no final. Aí a gente pode perguntar, qual que é a melhor opção? Pagar à vista ou a prazo? Qual é o valor da mercadoria antes de sofrer aumento? Como calcular a melhor taxa do mercado? Essas são questões que estão mais próximas dos adultos do que dos jovens. Questões como essas deveriam ser priorizadas como temas ligados ao mundo financeiro, deixando de lado fórmulas complicadas e situações falsas. É importante ensinar as crianças a lidar com as finanças desde cedo, a economizar e a calcular o preço à vista e a prazo. O que está querendo dizer aqui? Essas questões que a gente discutiu, que pode discutir, ela é mais tratada pelo adulto, porque normalmente o adulto que busca comprar uma casa, busca comprar um carro, e o jovem não, ele trata com dinheiro imediatamente, ele costuma comprar à vista. Só que o ideal seria ensinar as crianças desde pequeno a aprender a tratar o dinheiro, para ele começar a dar valor, no real valor do dinheiro mesmo. E como que a criança vai saber usar a fórmula? Ela não sabe. Às vezes ela não sabe ler ainda, mas ela entende o que é o dinheiro. Então, podia ir explicando para depois, quando ela tiver uma certa idade, poder começar a aplicar essas fórmulas.
Agora eu vou falar do Peer Instruction como aplicação na matemática financeira. A gente pode dizer que esse é um método usado na parte dos conceitos técnicos do conteúdo. Seria mais na parte teórica, como juros simples, juros compostos, montante, o que seria cada um desses termos, o que significaria. Algo que os alunos podem usar no dia a dia, que seria mais prático para eles. Então, eles aprenderiam o que cada um significa para eles depois aprenderem a tratar esse assunto. Com base nisso, o professor poderia ter como uma sugestão de aula algo que ele estimule os alunos a pesquisarem os conceitos mais simples da matemática financeira, que descubram o que cada um significa, o significado de cada termo técnico da matemática financeira. Os alunos seriam orientados a pesquisarem e seriam estimulados a apresentar o que encontraram a respeito dos conceitos solicitados pelo professor à turma. Então, o professor passaria alguns tópicos para eles procurarem sobre o conteúdo e depois eles pesquisariam e o professor estimularia eles a apresentar para a turma. O Peer Instruction, ele tem uma das ideias centrais dele é fazer com que os alunos interajam entre si ao longo das aulas, procurando explicar uns aos outros os conceitos estudados e aplicá-los na solução das questões conceituais apresentadas. Logo depois, dos alunos se questionarem, o professor debater com eles também em busca da retirada de dúvidas. O que está querendo dizer? Os alunos vão conversar entre si, vão divagar entre as dúvidas, um entre o outro, cada um vai conhecer o que o outro está pensando, para depois eles conversarem com o professor, começar a debater, que foi o que a colega Vânia falou. Depois, o professor vai pegar e vai tirar as dúvidas que eles têm, vai fazer alguma complementação do que eles não conseguiram entender. Entender o mundo em que vive, tornando-o mais crítico ao assistir a um noticiário, ao ingressar no mundo do trabalho, ao consumir, ao cobrar seus direitos e analisar seus deveres. A partir do momento que os alunos começarem a entender a matemática financeira, eles vão poder fazer isso. Eles vão assistir um noticiário, quando estiver falando disso, eles vão conseguir entender, não vai ficar aquela dúvida. Quando eles entrarem no mundo do trabalho, eles vão começar a dar valor no dinheiro deles, não vai sair gastando sem entender. Ao cobrar direito deles também, a hora que for comprar alguma coisa, eles saberem o que pode acontecer lá na frente. Então, é possível que o professor faça que a aula seja algo que tratem com experiência, e não algo que ele já leve pronto aos alunos, fazendo com que eles aceitem como verdadeiro imediatamente. Então, o professor pode levar experiências de fora da sala, de fora da escola. Os alunos mesmo podem levar também o que aconteceu na casa deles, que eles viram o que aconteceu na rua, alguma compra que eles viram os pais fazerem, como que foi tratado essa parte do dinheiro. Por isso o uso do método. O aluno acaba buscando e levando até a sala o que ele, como aluno e pessoa, acredita ser sua verdade. Ele vai atrás de respostas e vai querer apresentar ao professor e colegas. O que está querendo dizer? O professor, na maioria das vezes, ele leva o assunto já pronto para o aluno. Ele já vai lá e fala lá, o que é juros simples? E passa no quadro, dá um exemplo só. E aí depois manda os alunos fazerem exercício que encontra no livro didático. Às vezes nem livro o professor leva, ele mesmo pega e já passa a atividade no quadro para o aluno e não manda o aluno pesquisar, o aluno procurar se informar e saber o que é. Isso deixa o aluno, assim, o aluno só fica com o que o professor passou, ele não participou em nada, ele não pesquisou nada, ele não procurou nada. Então ele tem que aceitar o que o professor falar. Agora aqui a gente tem algumas considerações finais, que tiramos de conclusão. Pode concluir que o Peer Instruction, o método que a gente estudou, é algo que diversos professores e escolas já usam há muito tempo. No mundo todo é frequente a utilização desse método de estudo, porém muitos não conhecem pelo nome real e acabam ficando um pouco atordoados quando se deparam com ele. O que a gente está querendo passar? É que muitas vezes a gente usa esse método na sala de aula, às vezes usa para a faculdade, na vida mesmo, só que a gente não sabe o nome dele. E a partir desse momento a gente começou a saber o nome. E quando a gente for usar ele na sala de aula, a gente vai falar assim, eu vou usar esse método, vou falar assim, vocês vão lá, procura e só, traz pra mim. A gente vai falar, a gente vai usar um método diferente, pessoal, vai ser o Peer Instruction e vai explicar o que é esse método. Então, é um método que pode ser utilizado muito bem, onde que ele vai influenciar os alunos a terem um próprio pensamento, vai ser um aluno crítico e realizar investigações em torno do que necessitam na escola, mas não só na escola, fora da escola e para a vida pessoal deles depois.
Aqui temos as nossas referências que foram utilizadas para a confecção do nosso trabalho. E a gente encerra por aqui. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau!